Queridos ouvintes, como prometi, quero fazer uma nova gravação, a segunda parte da gravação anterior, com o nome 7 horas na vida após a morte. Segunda parte. Nesta segunda parte, gostaria de falar sobre alguns pontos que esqueci na primeira gravação. E para que vocês entendam por que faço algo assim, porque Deus falou comigo de uma certa maneira e me disse para apresentar as coisas assim como as recebi. E é verdade que esqueci algumas coisas que considero importantes. Um, A primeira e a mais importante. A primeira coisa que esqueci de dizer que no momento em que uh, Dumnezeu me falou que em 6 meses, por profecia, então esse arrebatamento e essa experiência que tive foram resultado de uma profecia através de uma irmã, M. de Umeni. E depois de 6 meses, como falei no primeiro relato, eu estava em casa, deitei na cama, sem intenção de dormir, e orei ao Senhor. Para aqueles que não ouviram o primeiro relato, orei ao Senhor e pedi, se fosse possível, um segundo da sua eternidade. Pedi ao Senhor Jesus para vir e me esclarecer sobre algumas perguntas para as quais eu não encontrava resposta. E depois que eu orei por isso, e agora vem o ponto principal, eu esqueci de mencionar, na primeira gravação, fiquei pensando, poxa, há muito tempo eu não falava mais em línguas. Então, eu não tinha mais louvado ao Senhor e não tinha falado em línguas. E comecei a falar em línguas. E daí? Foi curioso, mas não entrarei em detalhes, nem falarei sobre o dom de línguas. Porque, eventualmente, em outra ocasião, ou no final dos vídeos, eu vou fazer alguns comentários. Mas quero dizer que ouvi que estava falando palavras diferentes das que eu estava acostumado a falar. E me perguntei, o que será que estou pedindo ao Senhor? Sentia que pedia com tanta paixão coisas que eu não entendia, pois era outra linguagem. Quando terminei de falar em línguas, imediatamente após terminar de falar em línguas, ouvi aqueles passos de que falei para vocês na primeira gravação. Então, logo depois que terminei de falar em línguas, ouvi aqueles passos que entraram na casa, e assim por diante. E agora não vou relatar todo o arrebatamento, porque é muito longo. Vou me concentrar apenas nos pontos onde esqueci de contar algumas coisas para vocês. Por exemplo, quero contar para vocês que depois que na casa, o anjo do Senhor colocou a mão no meu ombro e me puxou para o lado, porque eu não quero deitar e virar as costas para eles. E o anjo colocou a mão no meu ombro e me puxou. Pelo menos quando disse da primeira vez, não vire as costas para ele, porque é falta de educação. Agradeça e diga adeus. Mesmo assim, eu me virei. E pela segunda vez, ele me disse, não vire as costas para ele, porque é falta de educação. E ele me puxou pelo ombro com a mão para eu não me virar. Posso contar que depois daquele toque com a mão, e quando ele me puxou para o lado, fiquei com uma dor no ombro. Então é muito importante ouvirmos o Senhor em certas situações, quando ele me disse claramente, não vire as costas para ele. E eu, mesmo assim, quis me virar, fiquei com uma dor no ombro, e meu ombro doeu por cerca de 2 meses. Mas doeu muito. Eu não conseguia levantar o braço, não conseguia segurar nada, carregar peso ou qualquer coisa, porque meu ombro doía demais. E então fui ao. Naquela época eu tinha um, e agora eu o chamei assim, porque faz muito tempo que não o encontrei. Eu tinha um amigo, o Dr. Andrei Pri, do Hospital de Baia Mare. Ele é médico ortopedista. Torioase și Eles também foram meus colegas na escola de pilotos, porque fizemos a escola de ultraleves, para piloto de ultraleves. E ele, com o tempo, ensinou ele a voar de avião. E também foram meus colegas na caça, porque estávamos no mesmo grupo. Acho que ainda é, pois faz muito tempo que não vou, mesmo estando no grupo. Fui até ele e falei que meu ombro doía muito. Ele examinou e disse que não era nada, que ia passar. Questionei como ficaria bem, se não conseguia carregar nada, nem levantar o braço de tanta dor. Então, o que quero chamar a atenção de vocês com isso é que, se não ouvirmos, vejam, aqui neste corpo de carne,
ainda podemos fazer algumas coisas. Não ouvimos tanto o Senhor, mas do outro lado, somos muito cobrados se não ouvirmos. Então, a obediência é muito importante. Então, fiquei 2 meses com aquela dor e depois de 2 meses passou. Esse é um dos pontos que quero lhes dizer. Então, outro ponto que quero lhes dizer, não lhes dei tantos detalhes sobre aquele objeto voador. Então, depois que fui tirado da cama e levado acima da igreja das testemunhas de Jeová e colocado naquele objeto, posso lhes dizer que aquele objeto tinha uma forma oval, como um ovo, como um disco, ou pelo menos foi assim que eu percebi, mas era como um ovo. Deci, Enquanto girava, a parte de cima não permitia mais ver nada na horizontal. Eu disse que no espírito nós vemos até através dos objetos, mas no momento em que girava, no sentido horário, não dava mais para ver através dele. Então eu não via mais, só via neblina. Mas por outro lado, no momento em que ele levantou minha cabeça, vi que acima de mim havia como uma cúpula, com cerca de 1 metro de largura e uns 30 a 40 centímetros de profundidade. Era como uma cúpula, mas essa cúpula era transparente. E agora vem a parte interessante. No momento em que eu olhava através dela, via as estrelas, mas as estrelas não giravam. Então, em relação a elas, eu não estava girando, ou pelo menos era essa a impressão que eu tinha. Então não posso explicar como era isso, mas de qualquer forma, era como uma cúpula pela qual eu via e via as estrelas. Depois disso, algo interessante. Veja que na Terra não conseguimos nos concentrar. Os homens têm esse defeito, não conseguem se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Se estão focados e alguém os interrompe, não conseguem manter o foco. Você tem que se desligar da primeira e se concentrar na outra. Especialmente os homens têm esse defeito. As irmãs conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto nós só fazemos uma por vez. Saibam que lá, depois de cantar 3 músicas ao mesmo tempo, e cada uma tinha um refrão, eu ainda conseguia pensar. E eu pensava, como sei essas músicas, se na Terra não as conhecia nem cantei? De onde sei? Eram músicas extraordinariamente bonitas, și e eu ainda podia meditar sobre elas e pensar, olha só, aqui eu sei, mas na Terra eu não conhecia. Então eu tinha uma disponibilidade na mente, ou seja, eu tinha muito mais capacidade, posso dizer, intelectual, do que aqui, nesse corpo de carne. Eu conseguia pensar em várias coisas, como cantar 3 músicas e ainda refletir sobre elas ao mesmo tempo. É como se você estivesse parado pensando, ué, mas essas músicas, como eu não as conhecia na Terra, como é que eu as conheço aqui? Então temos capacidades muito, muito maiores em nosso espírito. Aqui quero dizer mais uma coisa. Os ortodoxos chamam de alma o que é o espírito. Então é a mesma coisa. É sobre a nossa parte que nunca morre e que recebemos do Senhor. Então é uma manifestação celestial, assim como temos uma manifestação terrena neste corpo de carne, também temos uma manifestação celestial. Porque eu gosto de dizer assim, manifestação și e assim. Depois disso, quero lhes contar mais uma coisa. No momento em que cheguei na casa daquele indivíduo. Então, na primeira parada com aquele objeto, eu voei da Alemanha para a Áustria, para Viena. E quando aquele objeto, em forma de ovo, parou, ele simplesmente parou. Daquela velocidade tão alta, daquela rotação tão intensa, e eu estava na casa da respectiva pessoa onde o Senhor me levou. Posso dizer que imediatamente quis olhar para todos os rostos que estavam na casa, que eram 5 pessoas, mais 2, 7, mas agora não tenho mais certeza, realmente. Se eram 7 ou 6, não sei dizer com certeza, 7 ou 6. Então, ele me deixou olhar para o rosto de 2 pessoas e perceber quem eram, e assim por diante. Mas, para as outras, ele não deixou. Então, no momento em que quis olhar para elas, ele deixou o rosto delas como na televisão, embaçado. E imediatamente eu soube dentro de mim que Deus não queria que eu olhasse e conhecesse aquelas pessoas. așa. Senhor, se o Senhor não quer que eu conheça essas pessoas, não vou mais olhar para o rosto delas.
E pense que eu fiquei assim desde então. Disse que fiquei 2 horas, mas vou falar entre 2 e 3. Cerca de 3 horas nessas casas. E ao mesmo tempo, eu não olhei para os rostos deles para não reconhecê-los. Então, eu olhava para o peito deles, para as mãos deles, para o que comiam, o que falavam, mas não olhava para os rostos deles. Sabia que Deus não queria que eu soubesse quem eram. Então, o que digo a vocês agora? Então, no outro mundo, quando você está no Espírito, você deseja muito fazer a vontade do Senhor, muito mesmo. Então, a vontade do Senhor é como? Então, quando você faz a vontade do Senhor, você recebe uma alegria e uma satisfação que eu não posso explicar com essas palavras. Deci, Então, o tempo todo, você deseja fazer a vontade do Senhor, e quando sabe que tem a vontade do Senhor, você fica muito feliz em fazê-la. Você fica muito feliz em fazê-la. Quando eu soube que a vontade do Senhor era que eu não visse os rostos daquelas pessoas, eu não olhei para elas de jeito nenhum. Olhei para o peito delas, para as mãos delas, para tudo o que havia na casa, mas não olhei para os rostos delas, para não reconhecê-las, exceto as duas, porque duas me deixaram assim. Sim. Então essas foram basicamente as observações que eu queria fazer. Agora, quero lhes dizer mais uma coisa. No momento em que o anjo do Senhor me levou de volta para casa e me colocou neste corpo de carne, naquele momento já eram 5 horas da manhã. Depois que contei à minha esposa o que vivi, eu disse: Não, agora preciso dormir. Agora preciso dormir. Porque eu senti como se não tivesse dormido nada naquela noite. Então não posso dizer que estava cansado, mas era como se eu não tivesse dormido nada naquela noite. E eu disse: Poxa, preciso dormir, porque já são 5 da manhã. E às 6, eu preciso ir para uma viagem de trabalho. Eu só posso dormir 1 hora. Então, vou dormir rápido para dormir 1 hora, porque preciso continuar. E o que foi muito interessante, no momento em que eu não me virei mais, fiquei de frente para eles, para não virar de costas. Sim, como me pedirão da primeira vez. E ficando assim de lado, com a mão assim mais para cima em mim, eu disse: Você ainda está aqui, senhor, ao lado da minha cama, ou já foi embora? E naquele momento, me tocaram assim com a mão, aqui desse lado, e de repente eu pulei e disse: Uau! Você ainda está aqui? Agora, o que eu faria se eu vivesse essa experiência de novo, ou uma experiência como essa, eu não iria mais dormir. Então, independentemente da gravidade da situação ou de quão importante fosse aquela delegação, eu não iria mais dormir. E sim, então, foi uma coisa muito grande, porque sim, na época eu pensei assim: fui dormir, dormi 1 hora, depois ouvi e fui para a delegação. Então, as experiências e a vida com o Senhor são muito, muito interessantes e edificantes, e assim, a vida com o Senhor não é entediante. E agora eu gostaria de falar, para encerrar, algumas palavras sobre o dom de falar em línguas e o dom de profecia. Então, não vou explicar. Não sei se vocês já ouviram alguém gritar alto andando pela rua. Gritaram muito alto. Então, não vou nossa, va não sei se falar muito sobre esses dois dons, mas vou dizer só algumas coisas. Então, falar em línguas e profecia são experiências que exigem certa maturidade espiritual. É isso que eu acredito, porque a palavra do Senhor diz que quem profetiza, profetiza de acordo com a fé que tem, de acordo com a fé que tem. E claro, você pode ter uma fé grande ou uma fé pequena. Quanto maior for a sua fé, mais precisas serão as profecias, mais precisas. E o Senhor pode te dar mais, mas não pode te dar muito quando você não tem uma fé grande ou não é maduro espiritualmente. A Mana diz que os dons espirituais são como o TI que você uma criança na mão. Então, quando você é muito pequeno, não recebe uma faca, porque você vai se cortar com ela, ou se não se cortar, vai cortar os outros. Então, é mais ou menos assim que são os dons espirituais. Você precisa de uma certa maturidade espiritual para não se machucar ou machucar os outros. hã, Por que eu digo isso? Agora, pense que o dom da profecia,
ou o dom das visões ou outros dons, você descobre certos segredos da vida, das pessoas e de você mesmo. Se não for maduro o bastante, pode causar um desastre com essas informações. Então, se você não sabe guardar segredo e não falar o que não deve ser dito, pode causar muito mal. Por isso, Deus concede dons espirituais que, como digo, são para certo grau de maturidade espiritual. Ou se você não passou por certas experiências, talvez tenha começado a experimentar o dom da profecia ou outros dons, mas você não passou por certos testes que recebe, porque aqui também você recebe diferentes testes. E se você não passou por eles e não está entre aqueles que passaram, então você não recebe mais de Deus. Você recebe até um certo nível e não recebe mais. Não confunda saber porque você aprendeu na Bíblia conviver certas verdades. São duas coisas diferentes. Mesmo que, para saber colocar em prática certas verdades, você também precise saber. O que está escrito na Bíblia é muito verdadeiro. É muito verdadeiro que precisamos aprender. É muito verdadeiro que precisamos ler a Bíblia, mas é insuficiente se não colocarmos em prática. Eu vejo assim no que diz respeito aos dons espirituais, assim como na Bíblia não fala muito, por exemplo, sobre o dom dos milagres, o dom das maravilhas. Não fala muito, mas isso não significa que não existe. Se a Bíblia não fala, a Bíblia não fala. Porque assim o Senhor achou por bem que não precisa falar sobre isso, porque é a própria Bíblia que diz. O Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas e revela as coisas profundas de Deus, e que o Espírito Santo estará conosco e em nós. Então nós saberemos que temos o Espírito Santo, porque ele estará conosco e em nós até o fim da vida. Então, o fato de a Bíblia não falar sobre todas as coisas em detalhes não significa que elas não existem ou que não são reais. Tudo o que quero dizer a vocês é que a profecia ainda é sim e amém, e continua se manifestando na terra entre aqueles que creem. O dom de falar em línguas é real, assim como tudo o que está na Bíblia, que é verdadeiro e atual. Vocês viram que até o arrebatamento que eu tive foi depois dessas duas coisas, então, por meio da profecia, fui avisado pelo dom de falar em línguas. Eu orei e pedi algo que nem sei o que pedi. Depois disso, o Senhor veio e me mostrou aquelas obras extraordinárias. Agora, eu os encorajo a crescer espiritualmente, a andar com o Senhor, para que recebam mais. Por que devemos nos contentar com pouco agora? Eu ouvi que é possível muito mais agora. Isso não significa que o que eu vivi foi o máximo. Então, é possível muito, muito mais. Ouvi sobre outros que receberam bem mais do que contei a vocês. Eu até ouvi falar de um pastor que viveu muitos anos e, em certo momento, se retirou para algum lugar para morrer. E, na verdade, Deus lhe deu uma vida mais longa e assim por diante. Então Deus trabalha de uma maneira extraordinária, assim como sobre Elias. Deus diz que ele era um homem sujeito aos mesmos erros que nós, ou seja, os mesmos erros. Mas o que eles fizeram? Eles cresceram espiritualmente e andaram com o Senhor. Eles tiveram medo da morte. E o Senhor lhes deu essa grande bênção de nunca mais morrerem. Então ele o arrebatou e o levou para o céu. Então Deus faz o que quer. Portanto, a vida de fé não é uma vida monótona. Não é uma vida em que só precisamos aprender com a Bíblia e pronto. É uma vida em que experimentamos com o Senhor. Se eu fosse contar para vocês quantas obras eu vivi, seriam muitas, muitas mesmo. Deus trabalha de uma maneira extraordinária. Tenho certeza de que muitos de vocês também tiveram experiências, mas não contaram. Só eu sou daqueles que têm a língua mais solta e tenho coragem de contar para vocês. Nem eu teria feito isso se Deus não tivesse me pedido, mas Deus me pediu expressamente para contar essas coisas para vocês e colocá-las na internet. Fiquei muito chocado também quando ouvi que precisava contar essas coisas para vocês. Mas tudo é pela graça do Senhor, olha só, conseguimos fazer. Eu agradeço por terem me ouvido e que o Senhor os abençoe em tudo o que fizerem e que vocês também experimentem obras maravilhosas do Senhor. Muito obrigado.